Nunca chegou nesse ponto, com certeza. Olha o gelo por dentro, ó. Olha a quantidade de gelo que tem dentro do carro, ó. E trocamos o nosso porta-pote químico por um porta-pote compostável. Tem ninguém aqui? Ou tem? Ha! Quando a gente casou, parecia algo romântico. Eu gosto de frio, eu gosto de um bom vinho e uma lareira. Cara, tá ficando cada vez mais frio e ela gosta de cada vez mais negativo e congelante. Tá menos 5,4 graus lá fora, as janelas não estão abrindo. Ou seja, a gente tá num freezer. Nos contaram agora que o nosso carro tá cheio de estalactites e estalagmites, os vizinhos do lado de fora. E ela não tira o sorriso da cara. Tá lindo, tá tudo bonito, eu tô louca pra ir lá fora ver. Ai, ai. Bom dia. A gente tá acordando aqui na base do Cerro Catedral, que tá bem nevado e é muito descampado. Então eu acho que é um dos lugares mais gelados que a gente já foi dormir, né? Bariloche já é frio, então a gente subiu mais um pouquinho na montanha pra dormir aos pés do cerro. E tá frio. Aham. Mas o Seve já desceu, dá uma olhada na casa, tá tudo funcionando. A água não congelou. Na verdade, a gente abriu a água um pouquinho assim e ela deu uma travada, mas depois saiu. Ele ficou com medo, mas é que esse motorhome foi muito bem construído. Tá tudo certo. Aqui dentro de casa tá 7 graus, ponto 4. Lá embaixo nas baterias tá 3 graus. Na bateria e na água tá 3 graus. Então a gente tá só monitorando a temperatura. A nossa casa tá sossegada. O lado de fora é outra conversa, né? Quando amanhece é o extremo negativo do dia. Então agora são 9 horas, tá nascendo o sol. Menos 5,4. Aí o sol bate no gelo e gela tudo, né? É um freezer. Vira freezer. Mas fica tudo tão bonito. É isso que eu falo. Quanto pior, melhor pra ela, cara. Eu acho mesmo. Vou fazer o quê? Tá tudo congelado, né? Ai. Uau, tem que fazer força. Será que vai conseguir abrir? Nunca passamos por isso, né? Não. Boa sorte. Não força muito, né? Tenta só. Não vai? Não, né? Tem que deixar esquentar um pouquinho o dia pra gente sair e olhar lá fora. Nunca chegou nesse ponto, com certeza. Olha o gelo por dentro, ó. Let it go, let it go. Ai, daí não é engraçado assim, posso mais segurar. Let it go, let it go. Tem uma pessoa realizando sonho, sou eu, ela, fazer o quê? Tem outra com frio. Não tá com frio. Não é verdade. Tu tá com frio aqui dentro de casa? Falar a verdade verdadeira. Vamos pra esse ponto. Não estou com frio. Viu? Porque a gente veio aqui pra cima e não colocou combustível no aquecedor, né? Esqueceu, Aí acabou o combustível do aquecedor, a gente ligou o forno pra esquentar a casa. Também nunca tínhamos feito isso. Mas vai ser um lindo dia de frio. Vai ser, já tá sendo, já acordamos felizes. O lookinho possível é dormir de calça, meião e bastante moletom, né? E eu deixo a touca do lado do travesseiro, porque às vezes gela muito, eu coloco a touca também pra dormir. Tem que dormir de roupa. Por mais quentinho que seja aqui dentro, que a gente já falou várias vezes, realmente é muito mais quente que lá fora, mas tem que dormir de roupa. Fala, galera! Invadi o vídeo do meu amigo aqui, porque ele tem uma cara muito feia, a minha é mais bonita. Ui! Ó o carro dele aqui, ó. Se liga. Será que tá frio aqui, galera? Ó. Ele conseguiu fazer um estalagmite. Ou é estalactite? Acho que tem um pouquinho dos dois, ó. Vamos ver de pertinho. Olha isso, galera. Será que tá frio? E aí?
Tá frio. Tá muito frio. Mas a minha mulher disse, tá gostoso. Tá gostoso. Let it go, let it go. Você quer brincar na neve? Valeu. Obrigado, Miranda. Olha isso. Olha lá, olha lá. O meu não sai assim, não. Você viu o meu lá? O meu saiu pela água servida, assim. Congelou também. Congelou? Mas tá todo mundo faceiro, não tá? Ah, é legal. Tem alguém brabo nesses motorhome? Não, tem nada. Ninguém. A gente tá organizando a casa pro café da manhã aqui e eu tá arrumando as nossas almofadas. Olha essa aqui, ó. Eu coloco essa almofadinha aqui pra janela não esfriar a minha cabeça. Pra ficar quentinho pra dormir. E a almofada congelou. Até a almofada congelou, cara. Grudou na janela com o vidro. Agora são 10h30 da manhã. O sol começou a aparecer. Já tá bonito lá fora, já tá carregando nossas placas solares. Então é muito interessante que tá amanhecendo às 9 mesmo. E como eu falei antes, é super frio às 9. E tá anoitecendo 6h30. 6h15 no máximo. Os dias estão bem curtos por aqui. No verão é o contrário, assim, tem muitas horas de sol. No inverno tem pouquíssimas horas de sol. Tá saindo teu café também? Vou fazer o meu. Eu te espero ou já posso comer? Pode comer também, senão vai Tá bom, esfriar. comer quentinho então. Hora da gente se mexer. A Dé vai começar a organizar a casa aqui. Vai lavar uma louça, tá com a mão geladinha. Bem gelada. Eu vou lá pra cabine, vou ligar o carro pra começar a descongelar o vidro. Porque a gente vai lá pra cidade. Hoje a gente tem que pegar água e pegar combustível pro aquecedor. Tem que organizar algumas coisas por aqui. Bora, Dé. Bora. Começou a esquentar a água da pia, Dé? Sim, eu acho que... sabe o que eu tava pensando na minha cabeça? Ah. Que congelou a água do fluxostato. Agora eu sei como é que funciona o fluxostato. Entendi. Então congelou dentro, aí o coisinha não sobe e não desce, sabe? A questão da nossa água, tá tudo legal. A água não congelou dentro do cano ainda. Algumas partes assim que ficam acumuladas pode congelar, mas a gente vai mexendo ela, vai descongelando. Estamos bem. Ó, são 11 horas da manhã. Eu tô aqui na cabine do carro e tá marcando menos 2 graus. Às 11 da manhã, o sol já tá assim mais alto. Apesar que o sol não sobe tanto aqui na Patagônia. Mas tá menos 2. Olha a quantidade de gelo que tem dentro do carro, ó. Caramba! Agora vamos ligar aqui o carro para dar uma aquecida boa, começar a descongelar isso tudo. Tá menos 2 e ela tá aqui, limpando o fogão. Bem parceiro, ué. Nada vai mudar na minha vida. É uma paixão esse fogão, né? Eu gosto dele, eu cuido dele. Tá, e o que tu acha de um mate quentinho e uma volta por Bariloche? Melhor das opções. Mas a gente tem que pegar água, porque tá piscando já a nossa reserva. Gosta do que eu faço pra você? Eu só fico feliz porque a gente tá em Bariloche e é bonito. Mas o frio assim não é muito bom. Mas... Não, mas fica tudo mais bonito. Fica assim, eu vou lá fora dar uma olhada na paisagem agora. Viu? Ele vai até lá fora. A gente tá passando alguns dias aqui por Bariloche com bons amigos, com boas vizinhanças. E tá muito legal de ver que cada dia as montanhas têm mais neve. E o inverno tá ficando cada vez mais rigoroso, como vocês estão bem vendo. Mas é muito legal acordar e ver que a montanha lá no fundo, assim, ela tá mais branquinha do que ontem e anteontem, sabe? Aqui atrás tá o Cerro Catedral. Ainda não tá cheio de neve, sabe? Eles estão esperando mais uma nevasca, assim, pra temporada ficar plena. Aqui a gente tá com Viva a Nossa Jornada, que é o Henrique e a Blanda. Aqui do outro ladinho estamos nós. E lá no fundo, que é o motorhome mais bonito de toda a nossa jornada. Um motorhome que se chama Feio. É do amigo Miranda e da Adriana, do Rota 7785. Vou contar pra vocês a história do Feio. O Miranda foi comprar o Feio e ele mandou um amigo olhar. E o amigo disse pra ele assim: olha, algum artista plástico desenhou, pintou ele. Aí ele ficou tão feio que ficou bonito. Fala sério. É muito diferente de qualquer outro motorhome da estrada aí. Eu acho ele lindão. Olha só. É um Agrale, super diferente. Aí eles chamam de Feio. Não é nada de feio, super bonito. Hora de ir atrás
das coisas de casa. Da felicidade. Exatamente. Os amigos já vão ficar por aqui, mas a gente vai se ver no final do dia. Então, não estamos sozinhos. É o dia mais frio, mas ele segue quentinho. Sempre tem um carinho dos amigos brasileiros que estão aqui do nosso lado. E eles são os mais legais de todos. Ontem à noite a gente se reuniu para fazer um jantarzinho, que era aniversário da Adri. Contamos histórias de viagem, contamos histórias de vida. Foi uma delícia, né? A gente... Tô emocionada. Foi muito gostoso, né? A gente sente muito carinho quando a gente se reúne com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? E poder dividir isso é uma das coisas mais gostosas que existem. Então, a gente reforça o fato de que a gente tá fazendo a coisa certa na nossa vida, né? O grande objetivo do dia é encher o nosso galãozinho do aquecedor a diesel, né? Foi a primeira vez que faltou combustível no aquecedor. A gente tá usando mais, claro. E o Seve tá desesperado de ficar sem. Meu melhor amigo depois de você, Debbie. Então hoje a gente vai pegar, vai encher o tanque e vai pegar de novo pra ter de reserva. Acho que é o melhor jeito. Pra garantir, né? Que não vai dar. Esse aqui a gente costuma pegar 4 litros de diesel. Dá R$35. Então vamos pegar 2 hoje pra ter pra mais alguns dias. Nos gostaria 4 litros de diesel Infinia. Ok. Bueno, deja de te preguntar una cosa. Llenamos los 4, después más 4, ¿sí? Porque tenemos un reservatorio ya para el calentador. Sí. Dale, Pero son 8 litros. dale, 8 litros. Muchas gracias. ¿Vas a poner con tarjeta? Com efetivo. Tá aí, agora a gente tem até reserva, né, Dé? São 4 litros de reserva. A gente nunca tinha feito isso antes. O diesel aqui tá R$8,60. Conta pra gente aí como é que tá o valor no Brasil. A gente tá meio por fora, né, Dé? Não, a gente no Brasil não tá sabendo o preço do diesel. A última vez que a gente soube, tava um pouquinho mais caro por aqui. Agora a gente já tá aqui mais pelo centro de Bariloche. Estacionou do lado do supermercado, que a gente tem que fazer uma comprinha. E tem uma torneira aqui perto que uns amigos disseram. Então eu vou procurar a torneira aqui pra gente encher a nossa água. O tempo vai passando nessa vida de motorhome, tu vai ficando craque em achar torneira. Ou até cano que tá saindo água por aí. Olha isso, cara. A gente achou só uma saída de água aqui. Engatou nosso engate mais grosso. Perfeito. Na verdade a gente tem que dar o mérito para nossos amigos que acharam primeiro isso aqui. E pressão boa, água boa. E outro ponto também é que tá ficando uma das práticas mais difíceis do motorhome. A mão fica muito gelada. Tá um frio hoje. Aí tem que engatar as conexões aqui. Mas é isso. Pequenos problemas da nossa vida. Uma mãozinha gelada não vai cair os dedos, né? Daqui a pouco a gente tem água para mais uma semana na nossa vida. Agora são 1 da tarde. O sol subiu um pouquinho, já tá fazendo uns 5 graus. Ou seja, já subiu 10 graus. A gente acordou com menos 5. E a Dé tá dando uma arrumada no nosso aquecedor. Como tá o aquecedor aí, Dé? Tá indo. Tá indo? Eu já percebi que ele tá formando bastante de bolha de ar. Porque... E aí o Google deu a sugestão de ligar e desligar até tirar as bolhas de ar. Isso, até que o combustível volte a circular sem ar, né? Tomara que funcione, gente. Então, é isso. Nossos problemas com frio, mas tá tudo bem, né, Dé? A mão tá gelada por causa da água, o aquecedor tá aí. Mas tá tudo funcionando. Uma hora dá tudo certo. E o meu olhar aqui para as montanhas nevadas. Uma coisa compensa a outra. Assim é a vida da gente, né? Com certeza. Bagunçadinha a casa, hein? Estamos resolvendo a vida. Daqui a pouco ela fica toda regulada no pontinho. Aí sim, aquecedor funcionando com sucesso. Deu para remover todas as bolhas de ar, só ligando e desligando, com paciência, liga, desliga. E agora tá esquentando a casa pra gente poder tomar banho. Tem aquecedor! Eu queria te enganar, mas tu me ouviu falando, ia dizer que não dava mais. Você quer fazer uma pegadinha, né? Não senhora, não senhora. Temos calorzinho na casa. Tá sentindo quentinho? Já tá quente. Tá feliz? Ufa, aliviado na verdade. Eu amo esse aquecedor. Você me disse que o aquecedor é o melhor amigo dele nesse inverno. E agora ele já tem diesel extra pra não ter mais esse problema. Agora vai estar do meio pra cima, Menos não. Hora do banho nesse motorhome.
Pra mim, ó, vou falar a realidade, assim, é difícil tomar banho no frio, tá? Eu tô sempre tentando deixar um diazinho depois, mas hoje é dia mesmo, tô meio atrasado já. Mas se depender de mim, ele não falha um banho. Ó, a primeira coisa que a gente pega é o nosso tapetinho aqui do chão. Não, antes a gente liga o aquecedor aqui, ó, que tá funcionando e tá bombando. Já tá quentinha a casa. andando. Já tá com 19 graus Nossa, a casa. a gente meio que tem esse limite, assim, 20 graus é uma temperatura boa pra tomar banho aqui em casa. Depois, pra gente não perder água, porque assim, quando você liga o chuveiro, sai primeiro água gelada, depois ele esquenta. Então pra gente não perder essa água, que tudo no motorhome tem que ser tudo bem utilizado, a gente pega uma chaleirinha e coloca a água quente, a água fria esquentando aqui. Ó, tá desligado a bomba, peraí. Eu vou ligar a bomba. Liguei. Aí ela vai dar uma boa esquentada, aí vai pro chuveiro. E aí a gente não perde água, né? Nada perdido nessa casa. Já tá quentinha. Então pode tomar banho. Esse aqui é o nosso mate daqui a pouco. Hoje já foi o mate, a gente já deixa essa água pra cozinhar, pra fazer o mate depois, entendeu? Não se perde água nessa casa. Banho! Tá quentinho esse banho? Tá maravilhoso. Não tem erro, né? Não tem, tá bem bom mesmo. Frio, frio, frio! Não, tá nada. Olha só, quem não é do Rio Grande do Sul talvez não passe por isso. Mas quando chega no inverno forte, sim, a gente gosta de tomar banho no meio-dia. Porque é muito diferente tu acordar com temperaturas negativas e tomar banho e deixar pro meio-dia. Não, mas eu tento sempre tomar banho de manhã. Mas hoje não tinha como tomar banho de manhã. Então, a própria natureza e o clima vai te hoje- dizendo assim, cara, vai tomar banho no meio-dia. Uhum. Não, mas mesmo no frio mais frio, eu prefiro de manhã, mas pelos Circunstâncias. acontecimentos de motorhome, tive que deixar pro meio-dia. Que horas são, Dé? São 3 da tarde agora. 13h40, vamos pro supermercado agora. Fazer comprinhas que vai sair um jantar dos nossos favoritos, mais legais. O carro ficou estacionado bem ali. E o mercado é bem do lado. E a paisagem é a mais linda do mundo, mesmo no pior lugar estacionado. Né? Nunca viemos no Maxi Consumo aqui na Argentina. Vamos ver como é que é. Não somos clientes. Não, vai ser a primeira vez. Mas é Max, né? Pode ser que seja bom. Gente, esse vinho é um vinho simples argentino, gostoso de Mendoza, tá? Um Malbec. Ele está R$ 8,50. Vai levar? Vamos levar. Sim. Mas é muito barato e gostoso. Uma das coisas que a gente ama na Argentina, tomar um vinho gostoso e baratinho. Achamos 1 quilo de erva por R$10. É o preço, 2.800, é né? o preço mais barato que a gente achava no Brasil, né, Dé? Aham, e esse Caramba. é o mesmo preço do vinho. Isso, é a nossa favorita, porque é a rosa Monte Suave, que dá um pouquinho menos de patada no mate de manhã cedo, né? E a última vez que a gente achou essa erva tava 4.000. Aham. Lembra? Tá bem barato esse atacadão. Nossa, tá Mais muito uma legal. vez, atacadão sendo atacadão, né? Com certeza, né? Ah, eu tava horas procurando esse chá, que é a nossa marca favorita de chá é La Virginia. E eu tava horas procurando Yerba Estilo, E o que é tilo? não tenho a menor ideia, mas tem umas flores bonitas aqui. Vamos provar. Tem que provar coisa nova assim no olho também, né? Eu acho uma boa ideia. Eu já escolhi esse daqui, ó. Tê negro com hibiscos, rosa, mosqueta e canela. Estilo. De volta em casa, com bastante coisa na caixa, por 50 mil pesos. R$180. É, mais ou menos isso. 2 belas caixas, nosso mês tá acabando. Olha, já tem bons mantimentos, só reposições pequenas agora, até o final do mês. Mas a gente tá se tratando bem de um jeito esses últimos tempos que não dá pra explicar, né? Chegou o momento da noite em que ele vai começar a fazer o jantar. Na verdade, eu vou abrir um vinho. Você vai fazer o jantar, não é? Sim, vou fazer. Já comecei a organizar as coisas. Te deixei a dica, podia dizer que tu tava fazendo. Não gosto assim. Olha só, quando a gente pensa em carne de ovelha, é sempre o mesmo jeitão de fazer, né? Assada, churrasco e tal. Pouca gente vê de fazer assim um molho de cordeiro e tal. A gente gosta muito Hoje de é vários tipos de molhos de cordeiro. Que tal juntar gengibre, cordeiro, pimentão e iogurte? Ah, essa casa aqui tem aqui uma magia. Essa casa aqui é viajada, cara. A gente vai catando aqui, detalhes aqui, o sabor supimpa. Aguarde e confie.
no meio da nossa janta, tem um vaso que tá nos acompanhando já faz um mês quase, porque eu acho que ele chegou dia 2 de junho e nós já estamos quase em julho. E a gente não tem nem ideia de como é que vai descartar ou vender. A gente queria ganhar algum dinheirinho com ele, né? Porque isso ajudaria. Aceitamos propostas. Se alguém quiser comprar um porta-pote, assim, por um precinho legal, manda aí uma mensagem. Na Patagônia, só vim buscar ou... Ajuda a gente aí. Não, mas a questão do que eu quero falar é que trocamos o nosso porta-pote químico por um porta-pote compostável, que é esse aqui, certo? Certo. E eu quero dizer que esse vaso aqui é muito bom. Só tem um detalhe, tá vendo que tem uma tampinha preta, né? A gente fez essa tampinha preta. Porque sem a tampinha preta... Quem fez? Eu fiz. Porque sem essa tampinha preta, ele não funciona muito bem. Porque daí fica com o cheiro do número 2 decompondo. E aí ele só vai deixar de ter cheiro depois de um tempo que absorver todos os químicos. Então ali é o número 2, na frente é o número 1. Eu vou até mostrar pra vocês a realidade. Ó, opa. O número 2 tá lá, ó. Já foi utilizado. A gente já colocou o químico, que a gente continua usando o sulfato de cobre, porque a gente percebeu que ele funciona super bem, né? E aqui na frente, dá pra ver, ó, quando tira, tá o recipiente pro xixi. Olha lá. Só o único detalhe do recipiente do xixi é que ele tá enchendo bem rápido, não é? Mas meu marido tá super feliz com tudo isso, não tá? Claro que sim. Porque é você que vai levar tudo embora, né? Facilita muito o descarte, né? Aham. E agora, principalmente no frio, tá muito mais fácil, né? Uhum. Porque não precisa se deslocar o tempo inteiro para achar um lugar para eliminar todo o químico que foi produzido. Com esse vaso aqui que eu tô sentado, esse aqui, a gente tinha que descartar tudo misturado de uma vez só num lugar específico. A gente ia no posto de gasolina, tem vários pontos para descartar. Agora com o nosso amigo novo, que facilitou muito a nossa vida, funciona assim. A gente tem o número 2 em compostagem e o número 1 para descartar num lugar específico. Só que ter só um xixi para descartar é muito mais fácil do que ter os dois juntos, entendeu? A gente vai no banheiro, não precisa nem pedir autorização agora. A gente vai lá, faz o nosso xixizinho e larga o outro xixizinho. Antes claro, tinha que esperar o momento ideal para descartar tudo aquilo ali. Porque era super fedido, né? Claro. Quando misturava os dois, ficava bem fedido. Claro. E quem dizia que não fedia é mentira, tá? Agora, enquanto tá decompondo, com a tampa aberta, se sente o cheiro. Com a tampa fechada, é zero cheiro. Tanto que a gente tem usado por 4 dias e não tem problema nenhum em relação a odores. Tá super mais prático. Nossa vida melhorou um monte com isso. Dica pra você de motorhome, hein? Banheirinho de compostagem. Esse a gente comprou aqui na Argentina. Eu vou ver se eu consigo deixar um link. Se eu conseguir um link do Mercado Livre, eu deixo aqui, tá? E aí vocês podem ter uma ideia em termos de valores e de como adquirir. No Brasil é super difícil de achar. Aqui na Argentina tá mais fácil. E bem mais barato. Bem mais barato. Hoje a janta é um prato bem especial. Acho que a gente já comentou por aqui, mas hoje a gente vai mostrar a receita. A janta se chama lau mas, que é uma comida típica indiana que a gente aprendeu a comer quando foi visitar a Índia. E ela é deliciosa. Ela é feita com carne de ovelha, temperada com gengibre, alho. Eu botei um pouquinho de vinho branco porque eu já dei, né, aquele meu toquezinho. E pimentão e iogurte. Então a gente vai começar colocando a carne que ficou marinando dentro da panela de pressão. E aí, dessa vez, a gente encontrou pimentão vermelho enlatado. Então, a gente acabou comprando o pimentão vermelho assim. Mas normalmente eu coloco no forno, deixo desidratar e depois bato junto com o iogurte. Mas dessa vez, como eu quero deixar ele bem maciozinho, eu vou botar tudo na panela de pressão. Então eu botei a ovelhinha congelada, a ovelhinha temperada. E congelada. E agora eu vou colocar o morrón, o pimentão vermelho, pra cozinhar aqui junto. Tudo na pressão? Tudo na pressão eu vou botar hoje. Vamos ver como é que vai ser, né? Normalmente a gente faz separadinho, mas como vai ser... A Dara não consegue falar sobre receita e não ter água na boca. Eu tô com água na boca. E depois bate tudo com iogurte? Não, a carne não. A carne separa e daí bate
o pimentão com o iogurte. A gente já chega lá. A gente mostra depois. Isso. Uma das coisas mais importantes em comida indiana são especiarias. Então eu junto tudo que eu tenho de pimentinhas para colocar para temperar a receita. Então eu vou usar tempero baiano, vou colocar cominho, que olha gente, depois que vocês aprenderem a comer cominho é vida. Vou colocar um pouquinho de merquém, que é a pimenta defumada do Chile. Caramba! E vou colocar, essa aqui é, como é que é? Páprica defumada também, para ajudar no tempero. Ou Não seja, é muito de cada, é um pouquinho só. Ou seja, nós vamos para a Bahia, para o Chile, nós vamos para Cominho pode ser pro o Uruguai, Cordeiro Argentina. Patagônico para fazer uma comida indiana. Ah, que delícia, né? E para comer essa carne com molho, tem um pãozinho especial chamado Chapati. chapati. Tá abrindo a massa, né? Essa receita foi a receita que eu escolhi fazer no dia do meu aniversário. Pra vocês terem uma ideia do quanto ela é boa. Por que ela fica fininha? Não tem fermento? Porque não tem fermento. E tu não deixa ela crescer e tal, sabe? Agora a gente vai fazer o molho de pimentão. Então o pimentão que eu cozinhei, eu vou bater pra fazer molho. Com o quê? Agora entra o iogurte? Agora junto aqui vai o iogurte, todo o caldinho que a gente usou aqui, ó. Que tá aí na panela, E né? tem gengibre, tem todas as especiarias que a gente botou antes. Uau! Meu Deus, eu tô com muita água na boca. O almoço foi fraquinho, né? Então tá batendo aqui a vontade de comer. E aí a gente reservou a carne aqui, ó. No pratinho lateral, ó. Que também já tá desmanchando o cordeiro. Tu podia ligar Ai, a panelinha Eu quero comer. Bom, como eu. Vamos esquentar a panela de ferro, é isso? Isso, exato. Pode Ok, ser? vamos. Aí o pimentão deixa essa cor vermelha de molho, que é uma coisa mais linda, cara. Ah, pegou a água do pimentão que sobrou? Não, a água Da da panela de pressão, eu separei ali. Tá. Fala se ela não é a cozinheira perfeita, cara. Fala real. Que isso? Eu casei com a melhor cozinheira do mundo. E na panelinha já tá o quê? Tu viu? Ele chapati já foi pra panela, eu não tinha visto. Eu vi que tu não viu. Posso dar o tombo nele? Pode. Pega aqui, ó. Tu vai queimar os dedos. Não, eu não sou sensível. Não. Tinha que ter esquentado um pouco mais, né? É o primeiro Ok, ainda. olha só, olha só. Ele tem que pegar uma corzinha ainda de queimadinho, né? É. Agora, ó. O iogurte nosso de todo dia pra fazer, Pra engrossar. pra engrossar Dá o sabor. molho e dar sabor, né? Caraca! Pronto, ficou com a cor da Índia, né? Tá vendo? Vamos ver se ficou bom. Não tá da cor da Índia? Entre o branco e o vermelho ficou a cor indiana, cara. Vou botar mais sal um pouquinho. Delícia, né? Uhum. Bom. É bom viver contigo, garotinha. Agora eu não posso me filmar porque eu tô com... Água na boca. Não, eu tô com... Pronto. Ele tá com esse duende agora na vida. alguma coisa no meu pescoço aqui. Patagônia são doentes, gente. Eles aparecem em qualquer momento na sua vida. Né? Aham. Tô com fome. Como que é o nome do teu duende? Emiliano. Eu? Emiliano. Tem ninguém aqui? Ou tem? Ah, te peguei! Tomando um gole do molho! É pra provar se tá bom. Aham, eu sei. Né? Safada. Depois não tem mais molho na comida. E olha, te dizer. Espetacular. Melhor dos últimos tempos. Queria ter casado comigo também. Ai, isso sempre acontece. Ai, meu fogãozinho. Minha mãe. Mas tá tudo bem. Deu até um estalo no teto, tô ouvindo? Agora a gente tem certeza que vai estar bem quentinho, né? Mas tu não devia ter posto no fogo baixo? É que ela já tava quente de todo o tempo O que ela chapati, ficou. é isso? Uhum. Aí tá acrescentando o cordeiro, né? É.
Nossa, foi tipo uma bruxaria assim, né? Uma alquimia no caldeirão. Assim é como ele vai pro chapati, né? Assim agora é só deixar ferver aqui um pouquinho pra esquentar tudo bem e a gente já serve e já come. É só juntar os ingredientes agora, coloca o molhinho pro pão, enrola e pá! Delícia. Bom apetite. Cara, parabéns, viu? Ainda não comece? Não preciso comer pra te parabenizar. Tá bom, obrigada. E eu moro com a pessoa que tem o maior coração do mundo. Terminei de fazer a janta e ele me disse, vamos ali levar pros vizinhos só pra eles provarem. Desculpa, mas... quando é tão bom assim, eu quero dividir. É simples. E são os nossos amigos que estavam com a gente hoje de manhã, então a gente vai dar uma provinha pra eles. Se tem gente que merece, são esses caras. Né? São, né? Eles são demais. Feito delivery. Feito delivery. Tá todo mundo enropado dizendo que legal. Isso é bom demais, né? Deu 2 minutinhos, já tá feito o delivery, né? Nem conversa. Entrem, vamos bater um papo. Não, vai comer, depois a gente conversa. A gente tem que comer o nosso quentinho também, né? Isso. Vamos comer? Principalmente, eu tô louco pra comer. Tá gostoso? Espetáculo. Vou falar eu, porque ela não vai conseguir falar agora. Bom apetite, meu bem. Agora eu vou sentar pra comer também, que eu tô louco de fome. Isso aqui tá com cheiro e uma vontade de comer. Tá enlouquecido aqui comendo. Daqui a pouco a gente arruma a cama e vai dormir. São 9 da noite. E tá friozinho lá fora, né? É a sua vez de atuar na cozinha. Aquela pilha de louça. Ele já tinha até ligado o radinho lá, ó. Pra relaxar, lavando a louça. Nem é tanto, eu lavei toda a louça antes da comida. Tu não pensa na louça, tu usa várias coisas. Só tem aquilo ali de louça, olha lá. Não é nada. São 10h30 da noite, já tá 0 graus. E... Tá 0 graus já? Claro que sim, eu tô sentindo na pele. E dentro de casa, 22. Vou até desligar o aquecedor, né? Tá na hora? Pode ser. Desligamos. E lavamos a louça, acho que vamos dormir, né? Organizar. Comemos bastante, eu tô pesado. Não, e agora, olha que bonitinho como são as coisas no motorhome. Bateram na nossa janela, nos entregaram um sanduichinho gostoso. Porque a gente já foi levar pro vizinho e essa troca de motorhomes é muito legal. Mas não filmamos nem a... Eu fiz uma foto, vou botar a foto aqui. Tá bom, mas não filmou, levou. E ó, tava delícia o sanduichinho que nos mandaram. Quem disse que não tem delivery no motorhome? Agora, por fim, então, nós vamos começar a arrumar a nossa caminha. Me pegou de pijaminha, cara? Já botou pijama, não vi tu botar? Eu já tava com ele o dia inteiro. Então tu só tirou a calça, né? Isso. Ó, tirei a mesa, vamos começar a montar a cama agora. Bora? Bora. Tô com sono, comi demais. Cama de todo dia, assim, né? Isso mesmo. E a grande pergunta é, tu te sente cansada de fazer isso todos os dias? Não, rotina é rotina. Só que um tênis aqui não dá, né? Não é lugar de tênis aqui. E de que é esse tênis? É meu. Tá bom. Aí aqui embaixo tem um cobertor e o extensor de cama e o nosso tanque de combustível que a Dé filmou antes pra vocês verem onde é que a gente tem que abastecer pro aquecedor aquecer. Nossa, que enrolação. Mas é exatamente ali o tanque do aquecedor disso. Ai. Etapa número 1 de finalização de noite. Fechamos o gás. Depois eu vou baixar aqui, desligar os botõezinhos de água, inversor, conferir a porta. Já vou fazer isso agora. Vamos ver que tá fechada. E aí sim a gente pode deitar, né? Acabando de colocar o blackout aqui, tudo prontinho pra gente dormir. 3 camadas grossas de coberta, ó. 1, 2, 3. Acho que não vamos passar frio. E já tá marcando menos frio pra essa noite também, né? Sim, marcando menos frio e agora já tá 5, né? 5 graus. Então a gente vai amanhecer com menos 1 no máximo, eu acho. Ontem a gente foi dormir com 0, eu acho, né? Não vai chegar a menos 5 essa noite, não. Vem cá, Dé, vamos dormir. Então vá. Meu cantinho. Boa noite, turma. Boa noite, galera. Beijo, até amanhã. Bom dia, turma. Bom dia. São 9 horas da manhã do novo dia. O dia recém amanheceu. E hoje... 9 quanto? 9 um pouquinho já. Quase 9h30. Uau.
Então já faz meia horinha que amanheceu. Essa foi a nossa rotina de 24 horas morando no motorhome. Hoje já acordou menos frio, já tá 4, 5 graus. 4, 5 graus pra quem mora no motorhome é calor, galera. E o inverno tá só começando. Essa vai ser a nossa rotina, vai se repetir muita coisa e tem muita coisa nova por acontecer ainda. E apesar de todos os probleminhas que pode acontecer com congelamento de água, é a estação mais linda do ano. Entre o frio e o belo, a gente vai viver com muita intensidade. Um beijo, gente. Boa semana. Beijo!